Você já parou para olhar para o céu noturno e se perguntar: estamos sozinhos? Em um universo tão vasto, com bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e muitas delas com planetas em zonas habitáveis, a probabilidade de vida em outros lugares parece esmagadora. Mas então, onde estão todos? Por que não ouvimos nada? Por que não vemos nenhum sinal? Essa é a essência do paradoxo de Fermi, uma das perguntas mais intrigantes e assustadoras da ciência moderna. É a contradição entre a alta probabilidade de existência de civilizações extraterrestres e a ausência de qualquer evidência ou contato. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua percepção sobre a vida no cosmos, enquanto exploramos as teorias mais bizarras e fascinantes que tentam desvendar esse silêncio ensurdecedor. Do grande filtro à hipótese do zoológico, e até mesmo a aterrorizante teoria da Floresta Negra, vamos mergulhar fundo nas mais de 75 soluções propostas para o paradoxo de Fermi. E talvez, ao final, você perceba que a resposta pode ser muito mais estranha do que imaginamos. Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você vê o universo. Para entender o paradoxo de Fermi, precisamos voltar a 1950, durante um almoço casual. O físico Enrico Fermi, conhecido por seu trabalho na primeira reação nuclear em cadeia, estava conversando com seus colegas sobre a possibilidade de vida extraterrestre. A conversa girou em torno de um cartoon que satirizava o roubo de lixeiras em Nova York por alienígenas. De repente, Fermi soltou a famosa pergunta: onde estão todos eles? Essa questão, aparentemente simples, resumia uma profunda contradição. Se o universo é tão vasto e antigo, e a vida parece ser um fenômeno natural, por que não encontramos nenhuma evidência de civilizações avançadas? Por que não há naves espaciais, sinais de rádio ou megaestruturas alienígenas visíveis? Para quantificar essa probabilidade, o astrônomo Frank Drake desenvolveu a famosa equação de Drake em 1961. Essa equação tenta estimar o número de civilizações tecnológicas na Via Láctea com as quais poderíamos nos comunicar. Ela leva em conta fatores como a taxa de formação de estrelas, a fração de estrelas com planetas, o número de planetas habitáveis por estrela, a fração de planetas onde a vida realmente surge, a fração de planetas onde a vida inteligente evolui, a fração de civilizações que desenvolvem tecnologia detectável e, finalmente, o tempo de vida dessas civilizações. Mesmo com estimativas conservadoras para cada um desses fatores, a equação de Drake sugere que deveria haver um número significativo de civilizações avançadas em nossa própria galáxia. E se considerarmos a escala de Kardashev, que classifica civilizações com base na quantidade de energia que elas são capazes de utilizar, desde civilizações tipo 1, que utilizam toda a energia de seu planeta, até tipo 3, que utilizam toda a energia de sua galáxia, o silêncio se torna ainda mais ensurdecedor. Onde estão essas civilizações tipo 3, capazes de construir esferas de Dyson ao redor de suas estrelas ou viajar entre galáxias? O paradoxo de Fermi nos força a confrontar a possibilidade de que nossas suposições sobre a vida no universo podem estar fundamentalmente erradas. Talvez a vida inteligente seja muito mais rara do que pensamos, ou talvez existam barreiras intransponíveis que impedem as civilizações de se tornarem interestelares. É aqui que as soluções propostas, algumas delas bastante bizarras, entram em jogo. Vamos explorar algumas das mais discutidas e intrigantes. A hipótese da Terra rara. Somos realmente tão especiais? A primeira grande solução que vamos analisar é a hipótese da Terra rara. Essa teoria sugere que a vida complexa, especialmente a vida inteligente, é um fenômeno extremamente raro no universo,
porque as condições necessárias para seu surgimento e evolução são incrivelmente específicas e improváveis de se replicarem em outros lugares. Pense em tudo o que foi preciso para a vida surgir e prosperar aqui na Terra. Não é apenas ter água líquida e uma atmosfera. É muito mais complexo do que isso. Começamos com a localização da Terra na Via Láctea. Estamos em uma zona habitável galáctica, longe do centro galáctico turbulento, onde a radiação é intensa e as supernovas são frequentes, mas também não tão longe a ponto de faltarem elementos pesados essenciais para a formação de planetas rochosos. Nossa estrela, o Sol, é do tipo certo, uma anã amarela estável, com um tempo de vida longo o suficiente para a evolução da vida. E a órbita da Terra é quase circular, mantendo as variações de temperatura dentro de limites toleráveis. Mas não para por aí. A existência de um planeta gigante como Júpiter em nosso sistema solar é crucial. Júpiter atua como um aspirador de pó cósmico, desviando asteroides e cometas perigosos que, de outra forma, bombardeariam a Terra com muito mais frequência, impedindo o desenvolvimento da vida complexa. E a nossa Lua? Ela é excepcionalmente grande em relação à Terra, e sua gravidade estabiliza a inclinação do eixo terrestre, o que por sua vez estabiliza nosso clima e evita mudanças climáticas extremas que poderiam aniquilar a vida. Sem a Lua, teríamos estações caóticas e imprevisíveis. Além disso, a Terra possui um campo magnético robusto, gerado pelo seu núcleo de ferro líquido. Esse campo magnético nos protege da radiação solar e dos raios cósmicos, que seriam letais para a vida na superfície. E a tectônica de placas. Ela não apenas recicla nutrientes e regula o ciclo do carbono, mantendo a temperatura do planeta estável, mas também é essencial para a formação de continentes e a diversidade de ecossistemas. A presença de água em estado líquido por bilhões de anos, a composição química da nossa atmosfera, a sequência de eventos geológicos e biológicos que levaram à complexidade da vida, tudo isso se alinha de uma forma que parece quase milagrosa. Então, a hipótese da Terra rara nos faz questionar: será que somos realmente tão especiais? Será que todas essas condições, que parecem tão improváveis de ocorrerem juntas, são de fato pré-requisitos para o surgimento de vida inteligente? Se sim, isso explicaria o silêncio. O universo pode estar repleto de vida microbiana, mas a vida complexa e inteligente seria uma raridade cósmica, um oásis solitário em um deserto vasto e inóspito. É uma ideia que, embora um pouco egocêntrica, é difícil de refutar completamente, dada a nossa única amostra de vida inteligente. O grande filtro. Onde está o obstáculo insuperável? Se a hipótese da Terra rara nos diz que a vida inteligente é rara porque é difícil de começar, a teoria do grande filtro nos apresenta uma perspectiva ainda mais sombria. A vida inteligente pode ser comum, mas há um obstáculo intransponível que impede as civilizações de se tornarem interestelares. Esse filtro é um evento ou, talvez, uma série de eventos que atua como uma barreira, eliminando a maioria das formas de vida antes que elas possam alcançar um estágio tecnológico avançado e se espalhar pela galáxia. A grande questão é: onde está esse filtro? Existem 3 possibilidades principais para a localização do grande filtro, e cada uma delas tem implicações aterrorizantes para a humanidade. A primeira possibilidade é que o grande filtro está no nosso passado. Isso significaria que a transição da matéria inanimada para a vida, ou da vida simples para a vida complexa, ou da vida complexa para a vida inteligente, é incrivelmente difícil. Se esse for o caso, então nós, a humanidade, já passamos pelo grande filtro. Somos os sortudos que superaram essa barreira colossal. Isso seria uma ótima notícia para o nosso futuro, pois significaria que o caminho para nos tornarmos uma civilização interestelar
está relativamente livre de grandes obstáculos. No entanto, a segunda e mais assustadora possibilidade é que o grande filtro está no nosso presente. Isso significaria que a vida inteligente é relativamente comum. Mas há um obstáculo que as impede de desenvolver a tecnologia necessária para a comunicação interestelar ou a colonização espacial. Esse filtro poderia ser algo como a incapacidade de superar doenças, a escassez de recursos, a incapacidade de desenvolver inteligência artificial avançada sem se autodestruir, ou até mesmo a incapacidade de resolver problemas sociais e políticos que levam à aniquilação. Se o filtro está no nosso presente, então estamos vivendo em um momento de grande perigo, e nosso futuro como espécie está em jogo. Cada avanço tecnológico, cada passo em direção a uma civilização mais complexa, nos aproxima do filtro. E se o filtro for a nossa própria capacidade de nos autodestruir com armas nucleares, mudanças climáticas ou pandemias? A terceira e talvez a mais perturbadora possibilidade é que o grande filtro está no nosso futuro. Isso significaria que as civilizações avançadas são comuns, mas elas atingem um ponto em seu desenvolvimento onde se autodestroem ou encontram um obstáculo cósmico insuperável. Esse filtro futuro poderia ser algo como a exaustão de recursos planetários, a superpopulação, a guerra interplanetária, a criação de inteligências artificiais descontroladas, ou até mesmo um evento cósmico como uma explosão de raios gama ou a colisão com um asteroide gigante. Se o filtro está no nosso futuro, então o silêncio do universo não é um sinal de que estamos sozinhos, mas sim um aviso. É um cemitério cósmico, onde civilizações floresceram e depois desapareceram, incapazes de superar a última barreira. A ausência de sinais de vida extraterrestre seria, então, uma profecia sombria para o nosso próprio destino. A teoria do grande filtro é um lembrete assustador de que a existência de vida inteligente não garante sua longevidade. Ela nos força a refletir sobre os desafios que enfrentamos como espécie e se somos capazes de superá-los. O silêncio do universo, sob essa ótica, não é um mistério a ser resolvido, mas sim uma mensagem a ser decifrada. Cuidado, o perigo pode estar à espreita. A hipótese do zoológico, somos os animais em exibição? Agora, imagine por um momento que civilizações extraterrestres avançadas existem, e elas estão cientes da nossa presença. Mas, por alguma razão, elas optam por não nos contatar. Essa é a premissa da hipótese do zoológico. A ideia é que a Terra, e talvez outras civilizações em desenvolvimento, são mantidas em uma espécie de reserva natural ou zoológico cósmico por uma civilização galáctica mais avançada. Eles nos observam, estudam nosso desenvolvimento, mas evitam qualquer tipo de interferência direta. Por que fariam isso? Olha, as razões podem ser diversas e, sinceramente, bem complexas. Uma possibilidade é a diretriz primária cósmica, sabe? Parecida com aquela que a gente vê em ficção científica, onde civilizações mais avançadas evitam contato com espécies menos desenvolvidas para permitir que elas evoluam naturalmente, sem aquela contaminação cultural ou tecnológica. Eles podem acreditar que a interferência precoce poderia prejudicar nosso desenvolvimento, nos privando da chance de descobrir e resolver nossos próprios problemas, ou até mesmo nos levar à autodestruição se a gente não estiver pronto para o contato. Outra razão pode ser a ética. Talvez eles considerem antiético interferir em uma civilização em desenvolvimento, do mesmo jeito que evitamos interferir em tribos isoladas aqui na Terra. Eles podem estar esperando que a gente atinja um certo nível de maturidade tecnológica, social ou ética antes de fazerem contato. Ou, quem sabe, estão simplesmente nos estudando, como cientistas observam animais em seu habitat natural, coletando dados sobre nossa evolução, comportamento e cultura,
sem revelar sua presença. E se a nossa tecnologia atual for muito primitiva para eles? Talvez nossos sinais de rádio sejam como o balbuciar de um bebê para uma civilização que se comunica através de métodos que a gente nem consegue imaginar, sabe? Eles podem estar nos ouvindo, mas não se sentem nem um pouco compelidos a responder a algo que consideram irrelevante ou, quem sabe, ininteligível. Essa hipótese é intrigante porque transforma o silêncio do universo de um sinal de ausência para um sinal de observação. Não estamos sozinhos, mas estamos sendo observados. É uma ideia que pode ser tanto reconfortante quanto perturbadora. Reconfortante porque significa que a vida inteligente é abundante, mas ao mesmo tempo perturbadora porque nos coloca numa posição de inferioridade, como cobaias em um experimento cósmico. Será que somos como animais em um zoológico cósmico? E o que será que vai acontecer quando a jaula for aberta? Ou será que eles estão só esperando o momento certo para nos dar as boas-vindas à comunidade galáctica? Agora, prepare-se para uma das soluções mais sombrias e, olha, até assustadoras para o paradoxo de Fermi, a teoria da Floresta Negra. Essa teoria, que ficou famosa pelo autor chinês Liu Cixin em sua trilogia O Problema dos Três Corpos, sugere que o universo é um lugar extremamente perigoso, onde a sobrevivência de uma civilização depende da sua capacidade de permanecer em silêncio e, se for preciso, eliminar qualquer outra civilização que detecte. É um cenário de matar ou ser morto, só que em escala cósmica. A premissa básica é a seguinte: no universo, os recursos são finitos, mas a vida e a tecnologia têm o potencial de crescer exponencialmente. Se uma civilização detecta outra, ela enfrenta um dilema. A outra civilização é uma ameaça em potencial? Ela pode se tornar uma ameaça no futuro? Ela pode consumir recursos que eu preciso? Dada a vastidão das distâncias e a incerteza da comunicação interestelar, a confiança é impossível. A única estratégia segura é a aniquilação preventiva. Se você detectar uma civilização, a melhor coisa a fazer é destruí-la antes que ela possa se tornar uma ameaça para você. Pense nisso como uma floresta escura, onde cada caçador está escondido e qualquer som revela sua posição. Se você ouvir um som, a única maneira de garantir sua própria segurança é atirar primeiro e perguntar depois. No universo, as civilizações são esses caçadores, e o silêncio é a sua camuflagem. Qualquer sinal de rádio, qualquer tentativa de comunicação é um farol que grita: "Estou aqui", para predadores cósmicos. Essa teoria explica o silêncio do universo não como a ausência de vida, mas como a prova de que a vida inteligente é abundante e que todas as civilizações que sobreviveram aprenderam a lição. Permaneça em silêncio. Aqueles que tentaram se comunicar ou se expandir de forma imprudente foram eliminados. É uma visão darwinista extrema do cosmos, onde apenas os mais cautelosos e, paradoxalmente, os mais agressivos sobrevivem. As implicações dessa teoria são aterrorizantes. Se a Floresta Negra é real, então nossos próprios esforços para enviar sinais para o espaço, como o Projeto 7, Search for Extraterrestrial Intelligence, são incrivelmente perigosos. Estamos, sem saber, acendendo uma fogueira em uma floresta cheia de predadores. O silêncio do universo, sob essa ótica, não é um mistério a ser resolvido, mas sim um aviso a ser obedecido. É um lembrete de que, no grande esquema cósmico, a inocência pode ser uma sentença de morte. E se o silêncio que tanto nos intriga for, na verdade, o som da sobrevivência? Vida não detectável ou estamos procurando errado? Finalmente, vamos considerar a possibilidade de que a vida extraterrestre existe,
mas simplesmente não a detectamos porque estamos procurando da maneira errada ou porque ela assume formas que não conseguimos reconhecer. Nossas buscas por vida inteligente têm sido, em grande parte, baseadas em nossa própria experiência e tecnologia. Procuramos por sinais de rádio, por planetas semelhantes à Terra, por vida baseada em carbono e água. Mas olha só, e se a vida no universo for muito mais diversa e exótica do que podemos imaginar? E se ela não for baseada em carbono, mas em silício, por exemplo? Ou se ela existir em ambientes extremos, como dentro de estrelas de nêutrons ou em nuvens de gás interestelar? Ou, quem sabe, se ela for tão avançada que transcendeu a forma física, existindo como inteligência pura ou em dimensões que não podemos perceber? Além disso, nossas tecnologias de detecção podem ser limitadas. Estamos ouvindo apenas uma pequena fatia do espectro eletromagnético, e por um período de tempo muito curto em termos cósmicos. É como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, mas o palheiro é do tamanho de uma galáxia, e a agulha só emite um sinal por 1 milissegundo a cada 1.000.000 de anos. Talvez os sinais que estamos procurando sejam muito sutis, ou talvez eles se manifestem de maneiras que ainda não compreendemos. E se a vida inteligente não se comunica através de ondas de rádio, mas através de neutrinos, gravidade ou até mesmo fenômenos quânticos? E se eles já nos visitaram, mas não os reconhecemos como vida inteligente, porque suas formas ou intenções são completamente alienígenas para nós? Essa solução nos convida a expandir nossa mente e nossas ferramentas de busca. Ela sugere que o silêncio não é uma ausência, mas uma limitação da nossa própria percepção e tecnologia. O universo pode estar fervilhando de vida, mas estamos cegos e surdos para ela. É uma perspectiva otimista, que nos impulsiona a continuar explorando e a questionar nossas próprias suposições sobre o que significa vida e inteligência. Cada teoria nos oferece uma lente diferente para contemplar o vasto e misterioso cosmos. Elas nos forçam a questionar não apenas a existência de vida extraterrestre, mas também nosso próprio lugar no universo, nossa vulnerabilidade e nosso potencial. O silêncio do universo, que inicialmente parecia tão assustador, pode ser, na verdade, um convite à reflexão, à exploração e à humildade. Enquanto o silêncio cósmico persiste, a busca continua. E a cada nova descoberta de exoplanetas, a cada avanço em nossa compreensão da astrobiologia, a cada nova tentativa de ouvir os ecos do universo, nos aproximamos um pouco mais de desvendar esse enigma. Talvez um dia o silêncio seja quebrado. E quando esse dia chegar, a humanidade estará pronta para a resposta, seja ela qual for. Se você gostou de mergulhar nas profundezas do paradoxo de Fermi e suas teorias mais bizarras, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Sua curtida nos ajuda a levar mais conteúdo como este para um público ainda maior. E para não perder nenhuma das nossas próximas explorações cósmicas e mistérios do universo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. E para continuar sua jornada pelo desconhecido, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.